Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor Água no Instituto Água Sustentável. Vocês nos acompanham, esse é o nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água. É uma afirmação, porque o mundo precisa de água. E hoje nós temos o prazer de trazer para vocês o João Lara Mesquita. João Lara Mesquita, vocês vão ter uma satisfação imensa de participar da discussão com ele, de ouvir. Ele é músico de formação, jornalista e fotógrafo. E navegador, não está escrito aqui no currículo, mas deixa acrescentar, porque é muito importante. Ele foi diretor das rádios Eldorado AM, FM e do estúdio Eldorado, pertencentes ao grupo Estado. É membro fundador e conselheiro do Núcleo União Pro-Tietê, ligado à Fundação SOS Mata Atlântica. Ele foi conselheiro do Greenpeace de 2001 a 2004, autor de O Brasil Visto do Mar Sem Fim. Foi indicado ao Prêmio Jabuti em 2008 na categoria Reportagem, que eu recomendo a vocês. O Brasil Visto do Mar Sem Fim, Eldorado, a Rádio Cidadã. Embarcações típicas da costa brasileira e Saga do Mar Sem Fim. Entre 2014 e 2015, ele produziu e apresentou uma série para a TV Cultura com foco nas 62 unidades de conservação federais marinhas. Sempre esteve ligado às causas ambientais e trilhou boa parte de sua carreira voltado a defendê-la. Olá, João. É um prazer ter você conosco, uma honra muito grande. Você tem um trabalho muito legal, você está de parabéns pelo seu trabalho. A gente ficou admirando todas as apresentações, está disponível para quem quiser ver. Se você puder falar um pouquinho da sua trajetória, como começou o seu interesse pelas causas ambientais e principalmente as causas ligadas ao mar, por favor. Olha, foi uma série de coincidências. Primeiro, a ligação com o mar. Meu pai era pescador, então eu tive acesso ao mar muito cedo. Meu pai adorava pescar. Ele tinha uma casa em Cananéia, ali no Lagamar, litoral sul de São Paulo. Então, eu acho que eu fui para lá a primeira vez que eu vi mangue, devia ter uns 4, 5 anos. Tenho 65, então você vê que o contato com o mar começou há bastante tempo. E depois disso, meu pai vendeu essa casa e acabou comprando um barco, onde ele saía para pescar no mar. E eu ia junto. Então, desde 1967, perdão, foi quando meu pai comprou o barco, eu comecei a sair pelo litoral paulista e, enfim, carioca, e conhecendo os arredores. E eu tive o privilégio de pegar o litoral entre São Paulo e Rio praticamente desocupado, até que nos anos 71, 72, por aí, construíram a famosa estrada BR-101, a estrada litorânea. E eu vi, então, a rapidez que a gente consegue destruir uma obra que a natureza levou eras para formar, que é o contorno de um litoral, né? Um ano depois da abertura da estrada, Angra dos Reis, a Baía de Angra dos Reis, Paraty, o litoral norte paulista, Ilhabela, já estavam bastante degradados e seguem, a meu ver, sendo degradados até hoje, num processo rapidíssimo, por um lado, são 50 anos. Se você imaginar que aquilo era virgem nos anos 70, Ilhabela tinha ruas de barro, nem asfalto tinha. Se você imaginar que em 50 anos nós conseguimos estragar esse tanto, eu me pergunto o que será das futuras gerações, né? O que nós vamos deixar para elas. Isso é uma coisa que me aflige muito. E desde aí eu passei a ter uma ligação muito forte com o ambiente marinho, porque eu vi a capacidade destrutiva que a gente tem. Não há uma lei. Depois disso é que eu fui entender da questão ambiental. Primeiro eu assisti isso que eu te contei, depois eu fui entender quando eu comecei a trabalhar na Rádio Eldorado. Era uma rádio muito específica, eu fui diretor dela de 1982 até 2003, um período onde, quando eu cheguei, a rádio estava completamente falida, com uma programação anacrônica, sem investimento nenhum. Era uma empresa da família da qual eu sou acionista, onde eu fui convidado para trabalhar depois de ter estudado música por 10 anos. Eu queria ser regente,
Comecei a estudar música muito tarde, com 17 anos. No meio do caminho, eu vi que era impossível uma pessoa com talento mediano, como eu tinha, e que tinha começado tão tarde, fazer carreira. Eu, quando cheguei nos Estados Unidos e consegui entrar numa faculdade, eu tinha 25 anos. E foi aí que eu, quando entrei nessa faculdade, na Manhattan School of Music, em Nova York, é que eu vi que eu estava roubado. Porque, com aquela idade, os americanos ruins saíam da faculdade. Os bons saíam com 22, 23. E eu, com 25, estava entrando. Ou seja, era impossível querer fazer música profissionalmente. E assim acabei na rádio, por um convite de um tio meu que falou: olha, vai para lá, a gente não sabe fazer aquilo, só não peça dinheiro, não vai ter. Então, nós tivemos que fazer uma rádio diferente, né? Como é que eu ia chamar a atenção num universo de mais de centenas de rádios, milhares de rádios naquele tempo, eram 3.000 emissoras de rádio disputando um bolo de publicidade pequeno, etc. Então, eu optei por ser diferente, por fazer uma rádio diferente. A música era uma música de altíssimo nível, música pop, mas de altíssimo nível, não restrita ao universo norte-americano, mas buscando expoentes da África, do Caribe, das Américas, para mostrar que o mundo era mais do que a indústria de entretenimento de Hollywood, que era o que as rádios naquele tempo programavam, só os hits de sucesso. E nós não, a gente ia buscar Cesária Évora e artistas desse nível lançando no Brasil. E, ao mesmo tempo, recheávamos o espaço de noticiário da rádio com assuntos que não eram cobertos pela mídia. A gente fez uma análise. O que a mídia cobre? O que o rádio cobre? O rádio faz previsão de tempo, então nós não vamos fazer. O rádio cobre futebol, nós não vamos fazer futebol. O que sobrou? A vela, os esportes off-road, que naquele tempo estavam começando, em 1980. Então, a gente começou a patrocinar equipes de velejadores, nós criamos regatas, a regata mais longa que teve no Brasil em tempos recentes, a regata de percurso, foi uma criação nossa, chamava-se Eldorado Brasilis, era uma regata que saía do Espírito Santo e ia até a Ilha de Trindade, 600 milhas ao largo do Espírito Santo, e voltava. Nos últimos 30, 40 anos, era a regata mais longa que tinha no Brasil. Durou umas 8 edições por aí. E aí eu fui aprofundando o meu envolvimento com a questão do mar e com a questão ambiental também. Naquela época, apesar da gente estar já nas vésperas da Rio 92, estou voltando a me referir ao tempo que eu assumi a emissora, que foi em 1982, apesar da Eco 92 já estar batendo a porta, está claro os estragos que a gente estava impondo ao meio ambiente de forma geral, o meio rádio simplesmente ignorava a questão ambiental. Não me pergunte por quê, mas tinha alguns assuntos que o rádio simplesmente não abria a boca para abordar. E o meio ambiente era um deles, um entre tantos. E nós imediatamente começamos a focar quais eram as questões ambientais que afligiam os paulistanos e trazíamos aquelas discussões para dentro da rádio. A gente chamava o a favor e o contra, dávamos 1 hora para eles discutirem o assunto e assim a gente agiu. O que era uma maneira de você chamar a atenção, mostrar a sua diferença, não só pela música, mas pela postura ideológica também. Então, a gente apoiava essas pessoas que faziam viagens, as viagens exóticas, de aventureiros, entre aspas, que se fazia naquela época. Então, no meio de uma música e outra, entrava o Amir Klink falando da Antártica, dizendo que estava lá, enfrentando ondas de 20 metros de altura. No bloco seguinte, entrava o Valdemar Niklevich, pendurado no Everest, a 6.800 metros, dizendo que no dia seguinte ia fazer o ataque ao cume, e no meio disso, música de alta qualidade, campanhas e temas ambientais frequentemente discutidos. E assim, sem querer, nasceu na Eldorado, por exemplo, a campanha que dura até hoje para a despoluição do rio Tietê. Na verdade, nós não tivemos a pretensão de fazer uma campanha, era um programa apenas para mostrar a força da opinião pública. Nós vimos também a redemocratização era um fato recente naquela época, né? Aliás, aconteceu depois, né? A famosa campanha das diretas já, se não me engano, em 1985, eu já era diretor da rádio.
Então, eu peguei o final do regime militar e a proclamação da nova Constituição e tudo mais, e nós, então, queríamos ensinar as pessoas a praticar a cidadania, que era uma coisa comum para quem vivia numa democracia, mas era incomum para nós que vínhamos de 20 anos de regime militar. Então, na rádio sugeriram fazer um programa mostrando, por exemplo, que o Tâmisa foi despoluído depois que os ingleses foram para as ruas e reclamaram do mau cheiro do rio. E tanto encheram o saco que o governo londrino foi obrigado a começar a investir na despoluição do Tâmisa. E depois de muitos anos, mais de 20 anos, e milhares de libras esterlinas depois, o rio, como se sabe, atingiu um nível da vida poder voltar, etc. E tal. Então, nós fizemos um programa que mostrava, nós tínhamos um acordo com a BBC naquela época, o programa durou 2 horas ou 3 horas, se não me engano, era ao vivo, com satélite, os satélites começavam a atuar naquela época, e uma equipe da BBC mostrava como o rio era antigamente, descrevia como era e tal, navegando no Tâmisa, e iam mostrando o que o governo londrino fez depois que os cidadãos foram à rua e não sei o quê. E, simultaneamente, uma equipe nossa passeava pelo Tietê e mostrava a situação de degradação absoluta daquele rio. E a ideia era mostrar isso. Se a opinião pública quisesse, o governo seria obrigado a fazer sua parte. Ponto. O programa terminou e gerou uma catarse em São Paulo. Foram milhares naquele tempo eram fax, as pessoas mandavam fax, ligavam para a emissora e queriam participar da campanha. Tem gente que ia lá, queria levar dinheiro para a campanha. Eu digo, mas não tem campanha nenhuma, nós apenas fizemos um programa mostrando que, se vocês exigirem, alguém fará essa campanha e o governo vai fazer a sua parte. E o negócio foi tão grande, não parou durante meses, que eu procurei a SOS Mata Atlântica, na época, era a ONG mais notável que tinha, e disse, olha, vocês estão acompanhando, e eles viviam na rádio falando sobre os problemas da Mata Atlântica e tudo, eles estavam impressionados com aquela... Foi uma catarse. E eu falei, assumam isso, porque eu mal tenho tempo de dirigir a rádio, imagina dirigir uma campanha para despoluir rio, eu não entendo nada disso, tal coisa. Eles fizeram uma reunião, pediram tempo lá, fizeram uma reunião, depois me chamaram e disseram, olha, nós nos reunimos aqui com o nosso conselho, e a verba que nós temos foi conseguida para cuidar da Mata Atlântica. Então, nós não podemos pegar esse dinheiro que a empresa X ou Y nos deu e botar no Rio Tietê. Isso, não temos como fazer isso. Agora, se você conseguiu dinheiro para a gente criar um núcleo aqui dentro, e você não ter que criar uma ONG, debaixo do mesmo guarda-chuva jurídico da SOS, a gente cria um núcleo, contrata profissionais, biólogos, gente que entenda do problema, e aí a gente leva em frente esse negócio. Mas você tem que arrumar essa grana. Eu digo, tá bom, então façam a conta, veja quanto é. E era $350 mil para que o núcleo tivesse vida autônoma durante 3 anos. Demorou 2 anos, mas eu consegui. O Unibanco, depois de 2 anos batendo na porta de tudo que era empresa em São Paulo, o Unibanco topou patrocinar, desde que eu participasse do conselho, assim como alguém do Unibanco. Eles iam botar uma grana preta lá, era naquela época, em 1991. Foi o maior investimento até então feito para uma causa ambiental no Brasil, doação de $350 mil. E isso, como disse, dava para o núcleo ter 3 anos de vida. E a presença minha e do representante do Unibanco era para garantir, desde o primeiro dia, que o núcleo trabalhasse para conseguir ganhar dinheiro sozinho a partir de 3 anos. Porque eles não queriam uma coisa que começasse, subisse e morresse. E aí, então, foi contratado o Mário Mantovani para dirigir o Núcleo União Pro Tietê. O Mário, que é hoje famoso, entrou na SOS assim, para dirigir o núcleo. E aí eu comecei a conhecer ambientalistas, né? Participei dessa causa e de várias outras. Os ambientalistas viviam pedindo apoio do Eldorado para as brigas que eles tinham, para as campanhas que eles tinham, e isso foi me fazendo conhecer o problema, conhecer a legislação, conhecer o distrato que as pessoas davam para a questão ambiental naquela época.
a maioria pouco se ligava, e, enfim, aquele vírus me pegou. Quando eu saí da rádio em 2003, a família decidiu que nenhum acionista poderia continuar trabalhando nas empresas do grupo. Assim, com 54 anos de idade, eu fui posto na rua, tendo no currículo estudado clarineta e piano na Manhattan School, e nem formado era, e 20 anos de direção de rádio. De o que eu vou fazer da vida? Pedir emprego para a Jovem Pan, na Bandeirantes? Aí me deu uma ideia, eu tive uma iluminação e falei, caramba, eu gosto tanto do mar, e se eu conseguisse juntar esse prazer com o trabalho? E aí me dei conta de que havia ONGs que cuidavam da Mata Atlântica, outros que cuidavam do Cerrado, outros que cuidavam da Caatinga, mas ninguém falava no mar como o mais importante de todos os ecossistemas, né? Nós estávamos falando em água, você falando em água no começo, da importância da água. Eu sempre brinco nas palestras que eu fazia, eu costumava dizer, por que os astronautas, quando vão explorar algum planeta, antes estudam violentamente se tem ou não tem água? Porque sem água não há vida. E o planeta Terra foi abençoado com essa... É o único planeta que tem essa quantidade de água líquida, que ocupa 3/4 da superfície do planeta. E, mesmo assim, a gente maltrata esse ecossistema com uma violência e uma inconsequência que não tem nome. E eu, então, tive a ideia de fazer os documentários para a TV Cultura, botei a ideia no papel, fui na TV, eles acharam legal, eu tinha barco, aí eu tinha know-how naquela época de buscar patrocínios, porque eu Sim, você tinha feito. Conseguia patrocínios na rádio, assim, né? Então fui eu mesmo que arrumei os patrocinadores e comecei a primeira série em abril de 2005, levei o barco lá até o Chuí, desci durante 2 anos até o Oiapoque, lá no rio Oiapoque, fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, e desci até o Chuí exatamente em 2 anos. Saí em abril de 2005, terminei em abril de 2007. Lógico que não foi direto, eu fazia por etapas, né? Claro. Gravava tudo, deixava o barco em Macapá, por exemplo, ia para São Paulo, editava, mandava para a TV Cultura, voltava para Macapá, descia até Belém, e assim eu fiz sucessivamente em várias etapas até chegar aqui, até chegar no sul do Brasil. Foram 90 documentários de 30 minutos, estão disponíveis no site, no Mar Sem Fim, você pode mencionar, você pode colocar, estão todos disponíveis, muito legal. Todos esses e os outros que eu fiz posteriormente. Sim. Também. Eu tenho no site algo como 70 horas de documentários, sendo que 60 são da costa brasileira, 10 horas da Antártica. Ninguém no Brasil tem um material desse, ninguém esmiuçou isso, eu tenho... Nós assistimos muito do material, é muito legal, eu recomendo para vocês que estão assistindo aí o nosso bate-papo, recomendo muito, é muito legal o trabalho dele, vale a pena se assistir, é divertido, agradável e altamente educativo, recomendo o trabalho. Obrigado. E, enfim, foi assim, ninguém fez uma reportagem tão profunda sobre o litoral brasileiro, sobre a ocupação do litoral brasileiro, como a gente. E desde aí eu nunca mais parei. Depois fiz outras séries com outros temas, mas sempre ligados ao mar, né? Antártica. Depois a última série, de novo na TV Cultura, mais 1 ano e meio, foi sobre as unidades de conservação do bioma marinho. Eu queria mostrar o abandono delas, porque as pessoas não sabem, né? Ouvem falar, criou Parque Nacional Marinho, bom, deve ter uma baita estrutura. É subentendido na cabeça do leigo que, ao criou-se a APA do Litoral Norte. Bom, deve ter um gestor, um barco, uma fiscalização, uma sede. Não tem nada. Rigorosamente nada. Às vezes tem um chefe lá que fica lá sentado sem ter o que fazer, porque nem barco tem. Então eu quis mostrar isso, né? E mostrar esse engodo. Isso foi um problema sério dos ambientalistas, é uma das críticas que eu faço a eles, com frequência, de como que eles não alertaram, eles sabiam disso. E eu fiquei sabendo quando fiz a viagem, porque esbarrei nelas e falei, mas o que é isso? Uma unidade de conservação, vocês têm barco? Não. Ué, como é que você faz para fiscalizar a sua área? Não faz.
Não faz, né? Exatamente. Aí fui na segunda, a mesma coisa, na terceira, a mesma coisa. Quando eu cheguei na quarta e vi a mesma coisa, eu disse, não é possível, o público precisa saber disso. E aí eu armei uma série que era para mostrar 62 UCs do bioma marinho, UCs federais do bioma marinho, e tirando 4 ou 5, é um descalabro. Elas estão praticamente no Sim, papel, ela existe no papel, basicamente, não é isso? Ela existe no papel. praticamente no papel. É, várias. Então foi isso. Achei que era uma forma de eu devolver para o ambiente que me deu tanto. Todo o conhecimento que eu tenho hoje vem do mar. Eu amo todos os aspectos relativos ao mar, desde a história marítima. Eu acho fascinante os primeiros povos navegadores, a epopeia náutica dos portugueses, que em menos de 100 anos descobriram mais da metade do mundo até então descoberto, né? A nossa relação com esse povo náutico fantástico, que é muito pouco cultivada no Brasil, né? E são coisas que a gente não aprende na escola. Eu me lembro, quando estudava, me enchiam as paciências para saber quando que os visigodos atacaram Roma, ou que os ostrogodos, quem era o rei dos ostrogodos, mas sobre a epopeia náutica portuguesa, diziam que o Cabral saiu de Portugal e, sem querer, Chegou por veio dar acaso, a né? volta do Brasil. Acabou. E tudo isso que eu aprendi depois, dobrou o Cabo da Boa Esperança e foi fazer o comércio. Acabou aí. Então, essas coisas todas me fascinam, né? Como é que você, por exemplo, como é que o Pacífico foi colonizado, né? O James Cook, quando chegou lá no século XVIII, de repente deu naquelas ilhas distante milhares de quilômetros uma das outras, com um povo. Como é que esse povo chegou aqui? Então, todos esses aspectos do mar, para mim, são fascinantes. A história, a biologia, a vida marinha, enfim. E eu passei a fazer disso a minha vida profissional. Muito legal, muito legal. A gente tá te entrevistando porque, claro, nós começamos a década da ciência oceânica e você, como apaixonado pelo mar, tem uma diferença grande de você ser aventureiro e você usar o mar corretamente. Tem muita ciência para isso. Inclusive, como você mencionou dos portugueses, né? Os portugueses tinham um conhecimento que naquela época era uma riqueza imensa, né? Era um segredo de Estado para eles conseguirem tanta coisa. Como você mesmo disse, era um país pequenininho lá na Península Ibérica e fez o que fez, né? Exato. A gente faz piada de português, mas é o que você disse aí, né? Quem é que é o esperto na história, né? Conta pra gente, dentro dos seus vídeos, você conta um pouco da história do Mar Sem Fim. O que era o Mar Sem Fim? E conta pra gente a história dele. Bom, eu não sei exatamente o que você se refere, porque eu tive 2 barcos que chamaram. Primeiro, um veleiro, que foi quando a primeira série. Começa do veleiro, por favor. Era o veleiro. O nome já é um pouco uma homenagem que eu faço a Fernando Pessoa. Esse é um verso do poema padrão dele, onde ele homenageia os grandes navegadores portugueses. Tem uma estrofe que é: o mar sem fim pode ser grego-romano, o mar com fim pode ser grego-romano, o mar sem fim é português. O mar com fim é uma analogia que ele fazia ao Mediterrâneo. Quer dizer, o Mediterrâneo pode ser dos gregos romanos, mas o marzão, o mar-oceano, esse é dos portugueses. E então tem esse verso que eu acho uma beleza. O mar com fim pode ser grego-romano, o mar sem fim é português. E eu dei o nome do meu barco, do meu site, tudo, de Mar Sem Fim. A série que eu fazia chamava-se Mar Sem Fim. Com esse barco eu fiz, com esse veleiro eu fiz aproximadamente 40 mil milhas só na costa brasileira. Foram 3 vezes a costa brasileira praticamente inteira, de cabo a rabo, diversas vezes para as ilhas oceânicas, a Trindade, que era a mais longa, só em Trindade eu tive acho que 4 ou 5 vezes, e inúmeras vezes para outras, enfim. Me apaixonando pelas várias questões do litoral, pela beleza. A beleza do litoral brasileiro é uma coisa extraordinária, com cada região completamente diferente da outra. O sul
tem um tipo de beleza, o Sudeste é outro, o Nordeste é um terceiro completamente diferente e o Norte é um quarto, e também diferente, né? E, sem falar a beleza, a riqueza da biodiversidade, com os variados ecossistemas, a riqueza das tradições históricas, por exemplo, por eles ficarem muito isolados. Curiosamente, a gente, quando quer falar de alguém que ficou isolado, então a gente usa a expressão o cara é do sertão. Muito mais isolados são os nativos da costa. Até pouco tempo atrás, quem morava do lado de fora de Ilhabela, por exemplo, era praticamente um ogro. Vivia sem luz, sem telefone, sem acesso a nada. Isso até 1990. Então, quantas vezes eu tive em lugares assim que as pessoas, às vezes, pegavam um produto que vinha parar na praia e comiam. Depois iam perceber que era um remédio, era um shampoo com uma embalagem que eles não conseguiam ler, porque era, enfim, um povo que ficou meio largado aí Então, eles mantiveram tradições que você não vê mais em outros lugares. Eu assisti, por exemplo, brincadeiras de roda no litoral do Sergipe, assisti festas da Marujada, no norte, assisti o fandango, que existe até hoje no litoral sul de São Paulo e norte do Paraná. São danças oriundas da Península Ibérica, ainda do tempo dos portugueses. Então, as embarcações típicas, por exemplo, que é uma riqueza cultural que nós temos, que a maioria dos brasileiros sequer sabe o que são as embarcações típicas, né? Para o leigo entender, são a quantidade de barcos tipo jangadas, que é a embarcação típica que o leigo normalmente conhece mais, indo um pouco além disso, talvez os saveiros da Bahia. Algumas pessoas já ouviram falar dos saveiros. Bom, assim como as jangadas no Nordeste ou o saveiro na Bahia, existem mais trocentos modelos, hoje bem menos, evidentemente, mas ainda eu diria para você que uns 30, pelo menos, uns 30 modelos diferentes deve ter na costa brasileira, a maioria deles no Maranhão, que são embarcações que adotavam técnicas que foram trazidas para cá pelos portugueses e pelos povos europeus que nos visitaram. Então, é uma mistura, como é o brasileiro, é uma mistura de técnica de navegação dos portugueses com holandeses, com franceses, com ingleses. Por exemplo, tem barcos no Maranhão, a canoa costeira no Maranhão, usa um sistema vélico que é chamado cutter, que é um sistema vélico inventado pelos ingleses. Provavelmente um navio chegou em algum momento do século XVII, XVI, eles viram, gostaram e adaptaram para as embarcações deles. Outros que navegam, por exemplo, no São Francisco, têm adaptações de técnicas navais holandesas, como uma quilha lateral, por exemplo, que é uma técnica típica holandesa que provavelmente foi passada para eles durante o período que os holandeses estiveram no Nordeste. Então, você vê nesses barcos várias coisas da história naval mundial, especialmente europeia, em contato com um continente que era novo, com indígena, que tinha uma tradição náutica também. Os índios navegavam em canoas longas distâncias na costa brasileira, e muitas delas são contadas em livros históricos, como, sei lá, a história do Hans Staden, em 2 viagens ao Brasil. Ele conta quando foi raptado do forte de Bertioga e foi navegando em canoa até Angra dos Reis, onde era a tribo do famoso Cunha-Bebe. Então, é uma mistura dessas técnicas europeias com um pouco da técnica indígena e africana também, e que redundaram em canoas lindíssimas, a canoa baiana com 2 velas, que até os anos 70 funcionava ainda a vela. Em suma, esses barcos se espalham pelo Brasil inteiro, de norte a sul do Brasil, estão vivos até hoje, demonstrando uma competência náutica absolutamente extraordinária dos nativos da costa. E nós, da cidade, a maioria nem sequer sabe que existe. Eles atualmente foram tombados pelo IPHAN, pelo Instituto Patrimônio Histórico, como um bem cultural brasileiro, e já há meia dúzia desses barcos, alguns dos mais antigos, um saveiro, uma canoa de pranchão do Rio Grande do Sul, tombadas também pelo IPHAN.
E, enfim, você, ao frequentar o litoral brasileiro, então você tropeça com coisas assim. Você desce em terra e vê um sujeito velejando com uma aptidão Habilidade impressionante. extraordinária que você não, a gente pensa que é o país do futebol. Não é. Antes do futebol, nós somos um país da vela, da náutica. Mas isso são coisas desconhecidas até hoje, e isso aqui me aflige, né? Então você tem essa riqueza, você tem esses causos todos que eles contam, essas danças que eles ainda mantêm, que são coisas que vieram da Península Ibérica séculos atrás, né? Tem todo um folclore nisso. Lá no Maranhão tem uma ilha, que é a Ilha dos Lençóis, onde o pessoal é sebastianista. Acreditam firmemente na volta de Dom Sebastião. É uma lenda que surgiu no século XVI, foi impregnada na cabeça desse pessoal. Como eles tiveram pouquíssimo contato com gente de fora, desde o tempo dos portugueses lá, que vinham para cá com frequência, se você for hoje lá e perguntar para eles, juram por Deus que Dom Sebastião passeia pelas dunas em noite de lua cheia, e um dia vai voltar e resgatar todos eles. Então, são coisas que o litoral ainda tem. Eu, por exemplo, já acho as grandes cidades brasileiras quase todas descaracterizadas. São Paulo é uma cópia mequetrefe de Nova York, eu acho. Uns paliteiros, uma coisa horrenda, feia, etc. Aqui, ali, em Minas Gerais, em alguns lugares, assim, você tem uma cidade ainda com uma personalidade diferente, mas, no geral, elas estão se tornando iguais, como igual está se tornando a música, a comida. Antigamente você ia para a Itália para comer massa, você ia para a Alemanha para comer salsicha. Hoje a comida é igual, a música é a mesma. No meu ver, o mundo está ficando muito chato, mas no litoral brasileiro, por essa questão de isolamento geográfico e por essa salada cultural que formou o brasileiro, se mantém intacta ainda. Então, é uma coisa, para mim, bonita de ver, onde eu enxergo, às vezes, as minhas raízes, e tudo isso num ambiente que eu amo muito, e basicamente de uma beleza e de uma paz que eu não encontro fora do mar. Então, eu não vejo a hora de voltar para os documentários. O Amir Klink também conta isso. Ele trabalhou bastante com canoa, né? Ele montou, tem um museu que ele montou, ele fez bastante. Mas você conhece alguma iniciativa de pesquisa séria em relação a isso, para a manutenção dessa cultura? Olha, tem alguns apaixonados que tentam, meia dúzia de pessoas, mas eles conseguiram algumas coisas. Tem um deles, que é o Luiz Felipe Andrés, é um mineiro que mora no Maranhão e se apaixonou pela riqueza náutica de lá, e ele chegou a ser secretário de Cultura do Maranhão. Ele conseguiu construir um estaleiro-escola. Ele pegou um prédio antigo daqueles do Maranhão, que era um moinho de arroz. Então, um prédio bem antigo, Maranhão, uma cidade antiga, né? Que tem rampa, que já desce para o mar, porque ali o arroz era beneficiado e embarcado já nos navios que iam para a Europa. O governo do estado cedeu esse prédio para ele, com várias salas, um pé direito alto, etc. Ali ele construiu um estaleiro-escola. Ele chamou os mestres, que ficam afastados do litoral do Maranhão afora, para ali ensinarem a arte deles. Então, tem o carpinteiro, tem o calafate, tem o sujeito que faz a vela. Com isso, ele tenta manter a tradição. Isso é suportado com dinheiro de iniciativa privada e parte do Estado. Ele tenta resgatar os mestres, porque essa técnica está na cabeça das pessoas. Exatamente. Normalmente, 99% deles são, inclusive, analfabetos, não sabem ler e escrever, mas guardaram na memória aquelas proporções, e se eles morrerem, a arte termina, né? Então, por exemplo, o Luiz Felipe conseguiu isso. Um pessoal da Bahia, o Pedro Boca, inspirado pelo Luiz, fez uma coisa parecida para manter os saveiros na Bahia vivos. Os saveiros, até os anos 50, tinha mais de 1000 saveiros na Bahia. Nossa.
né? Eles foram cantados em música pelo Dorival Caymmi, e prosa pelo Jorge Amado. Jorge Amado, por exemplo, mas sumiram. Depois que o Recôncavo foi asfaltado, eles perderam um pouco a função deles. Eles faziam um comércio, né? Entre as cidadezinhas do Recôncavo e a capital. Levavam o que eles produziam na roça para o mercado modelo e lá pegavam sal, azeite, outras coisas, e assim mantinham essa rota. De cerca de 1.000 saveiros até os anos 50, 60 do século passado, hoje tem 11. Nossa. 11 saveiros de vela de Sá. E esses barcos têm, inclusive, alguns deles têm cópias de caravelas. A armação vélica, pelo saveiro de pena, que é muito mais comum na Bahia, usa a mesma vela das caravelas portuguesas que vieram dar no Brasil. Então, você enxerga nelas ecos assim, sabe? É muito bacana ver isso. Tem também, por último, uma terceira iniciativa parecida no Rio Grande do Sul. Ali a FURG, a Fundação Universidade do Rio Grande, criou um museu para preservar as embarcações típicas que havia no estado. E eles conseguiram salvar várias da extinção. Uma das 3 embarcações que foram tombadas é uma canoa de pranchão, que é típica do Rio Grande do Sul, uma canoa enorme, com uma proa alta levantada, porque o mar no Rio Grande do Sul é um mar violento, então as canoas não podem ser frágeis. É uma canoa feita de cedro, uma beleza, usa 3 velas. Enfim, tem lá um armazém no Porto Antigo que foi transformado em museu. E todo ano eles fazem regatas desses barcos para mostrar para o povo, para essa tradição não morrer, e põem esses barcos na água. Tudo. Mas são tentativas assim quase desesperadas de manter, porque o progresso está dando cabo disso e o fim disso é inexorável. É uma questão de tempo, infelizmente. É muito triste. Oi, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. O Papo com o João foi muito bom e longo, e por isso nós dividimos em 2 partes. A primeira parte fica por aqui. A gente agradece a sua atenção. E na segunda parte da entrevista, você confere o nosso papo sobre os desafios que o João enfrentou quando o barco dele naufragou na Antártica. É isso aí, naufragou na Antártica. Não perca. Até lá. Um abraço.